Escolhido, aquele que se levantou contra você está de joelhos. Neste exato momento, o universo está finalizando um ciclo de justiça que você esperou pacientemente. A mentira que construíram contra você desmoronou publicamente, e a verdade que você carregou sozinho, mesmo no isolamento, acaba de ser oficializada. A maneira como você se manteve firme e limpou energeticamente a sua trajetória foi espetacular. Você viu o lobo por trás da máscara de ovelha e tentaram te silenciar. Chamaram você de instável, plantaram dúvidas na sua mente e te isolaram. Mas a verdade é uma força viva e ela não precisa de reputação para vencer. A investigação limpou seu nome de forma espetacular. Agora, você não é mais o perseguido. Você é o vindicado. A sua missão é ancorar essa nova realidade e se preparar para a elevação que está vindo, porque a próxima fase da sua vida exige a força que essa vitória te deu. Você não pode carregar essa energia de vitória sozinho. Para que essa virada de jogo se concretize e você declare ao cosmos que aceita e recebe essa ativação energética, siga o ritual. Curta este vídeo. Ative o sininho para receber todo o direcionamento que eu tenho para você e, mais importante de tudo, comente agora o número 11. Este é o seu código de recebimento. Repito, sua declaração de justiça e fluxo de poder é o número 11. Comente 11 e libere o fluxo da sua nova realidade. Você passou por um tempo onde as pessoas viram apenas a sombra que pintaram de você. Eles o isolaram com mentiras, fazendo você duvidar se o seu olhar da verdade era real. Mas o que eles não sabiam é que você nunca deixou de ser quem você é. A reputação deles desmoronou exatamente porque a sua verdade, aquela que você guardou no silêncio, era mais forte do que qualquer performance barata que eles montaram. Você não precisou gritar. A evidência falou por você. Agora, o circo acabou. O chão onde eles estão ajoelhados não é de humildade, é de desespero. Você está vendo o colapso público da pessoa que usou a confiança de todos como arma. Sua clareza não apenas o salvou, ela está desmantelando toda uma rede de mentiras. Sua intuição, que chamaram de paranoia, agora é prova oficial. Lembre-se, o seu poder não estava em convencer ninguém, mas em simplesmente saber a verdade enquanto eles mentiam. Sua alma está sendo validada em um nível que vai além da vingança social. Você não é apenas inocente. Você é o farol que ninguém conseguiu apagar. Sua autoridade não foi dada, foi conquistada ao sobreviver ao inferno em pé. A partir de agora, o mundo vai ver você através da lente da sua integridade testada. Mas o que acontece quando a luz que você irradia é tão intensa que ela não apenas expõe a escuridão alheia, mas também revela verdades sobre você mesmo que estavam esperando por este momento de clareza total? Você não foi ameaçado por causa de alguma conspiração ou por tentar ser o herói. Sua verdade se tornou a maior ameaça deles porque você simplesmente viu a realidade. Enquanto eles montavam um palco de mentiras e performance para enganar a todos, você manteve os olhos abertos. Sua intuição gritou, e você confiou nela, tornando sua percepção incorruptível. Você foi perigoso porque era o único que não podia ser manipulado pelo medo ou pela popularidade. Isso desestabilizou o jogo inteiro deles, e por isso eles precisaram tentar calar você primeiro. Eles tentaram destruir sua reputação, isolar você e fazer você duvidar de sua própria sanidade. Mas você aguentou firme. Cada mentira que espalharam sobre você agora é um peso que os afunda. E a investigação oficial não está apenas limpando o seu nome. Ela está validando aquela pequena voz interna que sempre soube. O custo foi alto, é verdade, mas a clareza que você defendeu está vindo à tona como uma onda massiva, derrubando o castelo de cartas que eles construíram. A sua resistência não foi em vão. O que eles não entenderam é que, ao tentar quebrar você, eles apenas afiaram o seu poder de discernimento.
Sua integridade, testada sob tamanha pressão, não é mais apenas uma qualidade, é agora uma autoridade inquestionável. Você está prestes a testemunhar o colapso dramático da farsa, mas a verdadeira virada de jogo não é a queda deles, e sim o seu despertar completo. Afinal, quando a máscara cair e o silêncio for quebrado, você descobrirá a real responsabilidade que acompanha o fato de ter visto a verdade antes de todos. Como você usará essa nova autoridade para redefinir o que é real? Sinta isso. A verdade que você acabou de receber não é apenas informação. É um realinhamento de consciência que elevou sua frequência. Sua energia vibra diferente agora. O universo reconhece sua gratidão por essa clareza que quebrou o ciclo de engano. Honrar essa ativação é um ato de propósito. Ao invés de ficar invisível, manifeste a bênção que você recebeu. Seu Super Thanks é uma semente. Envie 10 e 20 ROIs, ou o valor que o coração mandar. O gesto de reconhecimento espiritual é o que importa. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque a verdade precisava ser sustentada. Por muito tempo, você carregou um peso que não era seu. A fera que eles inventaram para justificar o ataque contra você era apenas uma sombra, uma mentira costurada para te isolar. Mas a encenação acabou. Sua verdade inabalável, aquela que você defendeu sozinho, rompeu a fachada deles. O universo está mostrando a todos o que você sempre soube. A mentira deles era frágil e dependia da sua submissão. Você não se submeteu. Agora, essa fera imaginária está morrendo de inanição porque você parou de alimentá-la com seu medo e sua culpa. Lembre-se, o problema nunca foi quem você é, mas sim o que você podia ver. Sua clareza era uma ameaça, sua intuição, um alarme que eles precisavam silenciar. Você resistiu ao isolamento, manteve seu foco e agora assiste ao desmoronamento deles, não com vingança, mas com a calma de quem sempre soube o final da história. Você provou que a verdade não precisa de plateia para existir. Seu poder reside exatamente nisso, na capacidade de ver além do teatro e de manter sua integridade, mesmo quando o mundo inteiro te chamava de louco. A vindicação oficial está chegando, e ela será um terremoto de honestidade. O anúncio público não apenas limpará seu nome, ele invalidará a percepção de uma comunidade inteira. O chão tremerá, e muitos que te viraram as costas sentirão a vergonha de terem defendido uma performance. Mas o que realmente acontece quando a máscara cai e a plateia percebe que o herói era, na verdade, o predador? A grande questão agora não é como eles se desculparão, mas sim o que a verdade fará com um mundo que escolheu viver na ilusão. Aguarde um momento. Pare exatamente onde você está. Vimos como a verdade não precisou de reputação para ser a verdade, e como sua clareza fez o castelo de mentiras desmoronar. O anúncio oficial da sua inocência é a prova de que você estava em alinhamento com a força mais elevada o tempo todo. A realidade está se reajustando e sua próxima fase de poder e abundância está pronta. Mas há uma grande diferença entre entender isso e ativar isso. O seu comprometimento não pode ser passivo, ele deve ser uma ação direta. Se você está comprometido com essa jornada de clareza e poder, se você quer que esta verdade chegue a outras pessoas que também estão sendo perseguidas e isoladas, você precisa agir. Primeiro, demonstre sua gratidão e amplifique a frequência de justiça. Curta este vídeo agora, e se você ainda não se juntou a este círculo de autoridade e discernimento, pare de procrastinar e inscreva-se no canal. Não seja apenas um espectador, seja um ativador. O vazio que a sua solidão criou não foi um sinal de fracasso, mas sim o seu escudo mais poderoso. Enquanto eles tramavam e sussurravam, cercando você com mentiras, essa mesma ausência de validação externa o forçou a depender apenas da sua própria percepção.
Você não tinha uma plateia para agradar, nem vozes externas para confundi-lo. O silêncio forçado se tornou o laboratório da sua verdade. Foi nesse isolamento que você afinou sua intuição a um ponto que eles nunca esperaram, transformando a dor da exclusão em uma fortaleza de clareza inabalável. O que parecia ser sua maior fraqueza era, na verdade, a sua invulnerabilidade. Você viu através da performance deles porque não estava ocupado atuando para os outros. Essa pessoa usava máscaras para cada grupo, mas você, afastado do palco, via apenas o ator cansado por baixo de toda a tinta. O preço que você pagou por ver a verdade, a desconfiança, o julgamento, foi alto, mas ele garantiu que você mantivesse os olhos fixos na realidade e não na ilusão social. Agora, a investigação está provando que cada ponto que você ligou, cada inconsistência que notou, era totalmente real. Você não estava paranoico, você estava consciente. E essa consciência solitária é o que está derrubando todo o castelo de cartas deles. Eles pensaram que destruir sua reputação significava vencer. Mas ao isolá-lo, eles falharam em destruir o único registro dos fatos que realmente importava. O seu. O palco está montado para a revelação, onde o público perceberá que o conforto de suas mentiras custou a eles a verdade que você tentou entregar. O anúncio oficial que se aproxima não será apenas sobre sua inocência, será sobre a comprovação da sua soberania. Mas a verdadeira pergunta agora é, quando a máscara deles cair por completo e o choque da comunidade for palpável, o que acontecerá com aqueles que escolheram ativamente não ver a verdade que você apontou? Eles tentaram pegar os seus maiores talentos, sua intuição, sua clareza e sua conexão genuína, e transformá-los em armas contra você. A ideia era simples. Se você era perspicaz, eles diriam que você era paranoico. Se você via a verdade, eles a chamariam de instabilidade. O plano era minar a sua soberania, fazendo com que você duvidasse de si mesmo, forçando a comunidade a ver suas bênçãos como maldições. Mas, veja só o paradoxo. O ataque não funcionou. Sua força interior provou ser blindada. O que eles usaram para tentar te isolar acabou, na verdade, refinando sua visão, te tornando mais afiado e inatingível. Você sobreviveu à tempestade da difamação porque a sua raiz com a verdade era mais profunda do que a reputação que eles construíram. Enquanto eles jogavam o jogo da performance e da manipulação, você estava simplesmente vivendo a sua verdade. Ninguém que opera na autenticidade pode ser totalmente destruído por uma mentira, e você provou isso. O fato de você ter resistido, de ter mantido sua percepção intacta mesmo quando o mundo te chamava de louco, é a prova final de que seus dons são reais e, mais importante, que são indomáveis. Eles não puderam usar seus dons contra você porque seus dons vêm de uma fonte que eles não conseguem tocar. A investigação que se desenrola agora não é sobre vingança, mas sobre o restabelecimento do equilíbrio cósmico que você sempre soube que existia. Os fatos estão vindo à tona, as inconsistências que você apontou estão sendo confirmadas, e aqueles que tentaram te silenciar agora estão de joelhos. No entanto, este momento de clareza traz consigo uma responsabilidade. Agora que todos verão o que você sempre viu, você precisará decidir como usar sua voz, agora amplificada, para o futuro. Você consegue perceber o que esta validação, que é pública e inegável, fará com a sua autoridade, e como isso muda completamente a forma como você precisará encarar o próximo nível de propósito? Você assistiu à farsa desmoronar, não porque você gritou mais alto, mas porque a verdade que você carregava é indomável. Eles tentaram comprar o silêncio e a cumplicidade de quem investigava, usando táticas antigas de manipulação e poder, mas o inquérito divino não aceita propinas. Perceba que a investigação que agora te inocenta não surgiu por acaso.
Ela foi ativada pela sua soberania silenciosa e pela sua recusa em ceder à mentira. O anúncio iminente é o resultado direto da sua integridade sob fogo, provando que quando você se mantém firme, a justiça não é uma opção, é um destino garantido. Sua clareza foi a primeira evidência. Você viu as inconsistências, os movimentos falsos e a linha temporal mentirosa que eles usaram para te incriminar. A beleza disso é que agora, esses mesmos detalhes que usaram para te isolar estão se tornando os pilares do caso contra eles. Eles te chamaram de paranoico, mas sua intuição estava apenas aguçada. Você não precisa buscar vingança, porque a verdade já está fazendo o trabalho pesado por você. Você foi o catalisador dessa limpeza, o ponto focal de luz que revelou toda a sujeira que eles tentavam esconder debaixo do tapete. Agora, o palco está montado para a revelação total. O que acontece quando a comunidade inteira, que escolheu acreditar na mentira fácil, é forçada a encarar a verdade desconfortável de que eles te abandonaram? Prepare-se para o choque coletivo e o arrependimento que virão, pois este não é apenas o fim de um jogo de poder, mas sim o início de um novo tipo de responsabilidade. O que você fará quando aqueles que te viraram as costas voltarem, buscando sua sabedoria e perdão, é o verdadeiro teste da sua autoridade recém-conquistada. Pode parecer que eles tinham tudo sob controle. A reputação, a influência e o palco montado para a sua queda. Mas observe bem a ironia do universo você. O poder que usaram para te isolar, essa mesma aura de intocabilidade que cultivaram, se transformou na armadilha perfeita. A arrogância deles era tanta que acreditaram poder manipular até a verdade. Pensaram que por terem enganado a maioria por tanto tempo, você seria apenas mais uma peça a ser descartada. Eles se sentiram confortáveis demais na mentira, e é exatamente isso que cria rachaduras. Você notou os deslizes, as histórias que mudavam conforme o público, a desconexão entre o que diziam e o que faziam. E foi sua atenção, seu olhar limpo e soberano, que registrou os detalhes que em breve se tornarão provas irrefutáveis. Enquanto tentavam desesperadamente pintar você como o lobo, eles apenas cavavam a própria cova, porque a verdade, você sabe, não precisa de propaganda para existir. Ela simplesmente é. O plano deles era destruir sua credibilidade para que ninguém escutasse o alarme que você estava soando. Eles usaram suas virtudes, sua intuição, seu discernimento, como munição, tentando transformá-las em instabilidade ou paranoia. Mas a realidade é que sua conexão genuína com o que é real nunca pôde ser quebrada. Você se manteve firme, ancorado no seu saber interior, mesmo quando o mundo exterior gritava que você estava errado. E é essa firmeza inabalável que agora te coloca na posição de testemunha crucial, não de réu. Agora, o palco se inverteu. A investigação não apenas te inocenta, mas expõe cada camada da farsa que montaram. A comunidade inteira está prestes a sentir o choque de perceber que foi enganada por alguém que parecia puro, enquanto você, o isolado, era o único com a visão clara. Sua vingança não será um ato de raiva, mas um evento público de esclarecimento, impossível de ser distorcido. Mas a revelação completa do que essa pessoa realmente fez, o uso da fé para ganho pessoal, as manipulações sombrias, os crimes ocultos, vai além do que você pode imaginar agora. E se eu te dissesse que o seu maior poder não é apenas ter visto a verdade, mas o que você fará com essa visão quando as máscaras caírem definitivamente? Lembre-se daqueles momentos em que o que eles diziam não batia com o que eles faziam. Aquelas pontas soltas que só você notava, aquele sentimento ruim que a comunidade mandou ignorar. Cada flash de clareza não foi imaginação sua. O que você viu era a verdade. Agora, essa verdade está sendo confirmada por fontes oficiais.
Você não estava louco nem paranoico. Você era o único acordado. Você pagou o preço de estar certo, mas a prova inegável está nas mãos de quem importa. Você está sendo validado oficialmente. O castelo de areia deles está desmoronando e a sua integridade o derrubou. Eles tentaram destruir sua voz, rotular você como problema e te isolar. O ataque contra você não foi aleatório. Foi a prova de que seu discernimento era a arma que mais temiam. Você aguentou o peso da mentira pública, mas agora quem se ajoelha são eles. Seu nome não está apenas limpo, ele está elevado. Você provou que a verdade não precisa de boa reputação para vencer. Ela só precisa de alguém corajoso para mantê-la. A comunidade inteira está prestes a encarar o choque coletivo de ter defendido a fraude e de ter ignorado a clareza que você ofereceu. O silêncio deles agora será mais alto do que qualquer grito que você já deu. Mas a verdadeira pergunta não é como eles vão pedir desculpas, ou como o vilão vai pagar. A questão agora é sobre o vazio que o colapso deles deixou. Quando a máscara cai e a farsa termina, o que você vai colocar no lugar da mentira? Qual é a sua nova responsabilidade espiritual agora que a sua soberania foi provada em fogo? Você carregou o peso de uma mentira que não era sua. Agora, imagine o som da verdade, vinda de uma fonte oficial, quebrando o silêncio. Essa declaração não é apenas um comunicado. É um martelo que desmonta a prisão de percepções que construíram ao seu redor. Eles tentaram fazer você parecer o lobo, mas quando a poeira baixar, todos verão que você sempre foi a pessoa que viu o lobo. A comunidade vai sentir o choque de perceber o quão rápido eles compraram a história, mas a sua honra, aquela que eles tentaram sujar, será restaurada e mais forte do que nunca. Sua intuição sempre foi seu maior escudo. Enquanto a multidão estava hipnotizada pela performance, você viu as rachaduras na máscara. Esse isolamento forçado não te quebrou. Ele apenas provou que sua conexão com a verdade é inquebrável. Você não precisava do aplauso deles para saber quem era. E essa clareza que você manteve, mesmo sozinho, é sua maior autoridade. Você passou pelo fogo e saiu não apenas inocente, mas inabalável, validando cada alerta que seu espírito lhe deu. A limpeza do seu nome é o começo da justiça. Mas o que acontece quando o mundo finalmente admite que você estava certo? A verdadeira revelação não é sobre quem vai cair, mas sobre o seu papel no tabuleiro que está sendo reconfigurado. Se você foi temido e atacado antes de ter provas, o que significa sua presença agora, que você tem a verdade oficial e um poder inegável? Descobrir como usar essa autoridade recém-validada é o que vai redefinir todo o jogo. É hora de você parar de olhar para trás com a dor do que fizeram e começar a assistir à cena final. O subtítulo diz tudo: assista eles desabarem, porque a verdade é o fim do show. Você carregou o peso de ser chamado de louco e paranoico, mas sua intuição era o farol na escuridão. O palco deles, construído sobre mentiras e reputação falsa, não suporta o peso de um fato simples. A verdade que você tentou gritar, a inconsistência que você notou, tudo isso virou agora prova. Você foi isolado porque era perigoso. Você era a única rachadura no alicerce deles. O que acontece quando a farsa acaba não é sutil. O anúncio não será apenas sobre sua inocência. Será uma declaração de que você foi caçado e que todas as acusações contra você foram forjadas. Você está prestes a testemunhar o choque coletivo da comunidade quando perceberem que defenderam o predador e perseguiram o vigilante. Eles verão o que você viu o tempo todo. Um artista que usou a santidade como um disfarce para ganância e exploração. O show terminou não porque você encenou, mas porque você simplesmente existiu na sua verdade. Mas a queda deles é apenas o prelúdio para o seu próximo ato.
Quando a cortina desce sobre a farsa, abre-se um espaço enorme. Você não apenas recupera sua reputação, você se torna a referência de discernimento e coragem. O mundo vai querer saber o que faz uma pessoa ficar de pé quando tudo desmorona. E mais importante, agora que você provou que sua visão é impecável, o que sua clareza revela sobre o caminho que você deve construir para preencher esse vazio com a verdadeira luz? O choque coletivo de quem finalmente percebeu o que você sabia não é um evento, mas um terremoto na percepção. Você suportou a tempestade de acusações, a manipulação e a incrível performance de alguém que usava uma máscara de pureza para esconder a sujeira. Enquanto eles o isolavam, lançando dúvidas sobre sua sanidade e seus dons, você manteve a sua verdade acesa. Você viu o jogo, percebeu as inconsistências e ligou os pontos que o falso profeta tentava desesperadamente manter separados. Você foi o único que não foi hipnotizado e, por isso, se tornou a maior ameaça deles. E é por isso que a sua vindicação é tão espetacular. O anúncio oficial que está por vir não é apenas uma limpeza de nome, é a prova pública de que sua intuição e seu discernimento estavam certos o tempo todo. Cada sussurro que tentaram usar para te derrubar, agora se transforma em evidência contra eles. Quando a comunidade inteira sentir aquele frio na espinha, aquela vergonha profunda por terem escolhido acreditar em uma mentira confortável, em vez de uma verdade inconveniente, a soberania da sua visão será inegável. Eles se ajoelham não porque você os forçou, mas porque a própria verdade os confrontou através dos fatos. Mas este momento de justiça não é o final da história. É o início de um novo capítulo de autoridade para você. A queda deles criou um vácuo, um espaço que precisa ser preenchido com clareza e liderança autêntica. Agora que você provou que não pode ser silenciado ou manipulado, você se torna o farol que muitos buscarão. A grande pergunta é: o que acontece quando a sua voz, antes isolada e desacreditada, se torna a única que a comunidade inteira agora está disposta a ouvir? Prepare-se, pois o seu testemunho não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que você está prestes a moldar. Você passou pelo inferno da dúvida, mas lembre-se, sua verdade nunca precisou de defesa. Agora, quando as autoridades chamarem, seu depoimento não é um pedido de clemência, é a palavra final que eles temem. Você é o portador das provas que desmantelam toda a farsa que construíram. Cada detalhe que você notou, cada inconsistência que sentiu, se transformará em evidência irrefutável. Sua clareza será o martelo da justiça que sela a sentença deles, não sua defesa. Eles tentaram destruir sua reputação para que ninguém ouvisse a verdade, isolando você e questionando seus dons. Mas o que eles não entenderam é que sua força nunca veio da aprovação externa, veio de dentro. Você viu a mentira quando todos estavam hipnotizados, e isso exigiu uma coragem imensa. O que antes era chamado de paranoia, agora é reconhecido como puro discernimento. A prova de fogo fortaleceu sua intuição. Sua soberania está intacta e pronta para ser a única voz que importa. Eles cairão publicamente em um colapso que a comunidade sentirá na alma. O choque coletivo será avassalador, mas a vingança real não é vê-los cair, é ver como você se levanta. O verdadeiro teste começa quando a poeira baixar, como se constrói um futuro autêntico e inabalável sobre os escombros de uma mentira tão destrutiva. A forma como você lida com a redenção da comunidade será o seu próximo ato de poder. Você não sobreviveu a esta prova por acaso. Você sobreviveu porque a sua verdade é inquebrável. Enquanto tentavam destruir sua reputação e fazê-lo duvidar de si mesmo, eles, na verdade, validaram a sua força. O isolamento forçado ensinou você a depender unicamente da sua conexão divina, sem precisar da aprovação social de ninguém.
Sua autoridade espiritual não foi dada ou eleita, ela foi conquistada no campo de batalha. Você se agarrou ao que sabia ser real quando o mundo todo gritava que você estava louco. Esse custo pago é agora a sua coroa de poder. Você agora está sendo visto pelo que realmente é, o farol que se recusou a apagar. As pessoas que duvidaram e se afastaram percebem que a sua capacidade de ver a verdade não era paranoia, mas sim um dom puro e essencial. Sua voz, que tentaram sufocar, está mais alta e clara do que nunca. A diferença entre a autoridade falsa, baseada em performance, e a sua autoridade real, fundamentada em integridade, está brutalmente exposta para todos verem. Você não precisa mais convencer ninguém. A evidência de quem você é fala por si. A queda deles não é o ponto final da sua jornada. É apenas o fechamento de um ciclo de purificação. Agora que você provou que não pode ser controlado pela mentira ou pela ameaça, uma nova e maior responsabilidade se manifesta em você. A verdade venceu, mas o espaço que a mentira deixou precisa ser preenchido com liderança autêntica. Você ganhou o direito de construir sobre uma base de clareza inegável. Mas o que acontece quando o seu discernimento, que antes era uma defesa, se torna a chave mestra para desvendar os próximos véus de ilusão que você encontrará? Você não está pedindo permissão para brilhar. Você está tomando posse do que sempre foi seu. Esqueça a ideia de que a verdade precisa ser votada ou aprovada pela maioria. O tempo em que tentaram te calar, plantando fofocas e torcendo seus dons em defeitos, acabou. Eles te isolaram e te rotularam de paranoico, mas sua intuição estava certa o tempo todo. A investigação não só provou sua inocência, como também transformou todas aquelas supostas loucuras que você apontou em evidências cruciais. A diferença entre você e eles é simples. Você operava na clareza e eles na performance. A queda deles é espetacular. Não porque você a desejou, mas porque a mentira nunca se sustenta quando a luz da verdade é acesa. Você suportou o custo de ser o único lúcido na sala, o que exigiu uma força que muitos jamais terão. Agora, enquanto a comunidade desperta do choque coletivo, percebendo o quão facilmente foi enganada, você se reergue, não por vingança, mas por mérito. Sua autoridade não vem de um cargo, mas da integridade que você demonstrou ao se manter fiel ao que sabia, mesmo quando te custou tudo. Mas a sua soberania recém-estabelecida é mais do que apenas ter seu nome limpo. É o reconhecimento de que seus dons são uma bússola inegociável. Você provou que pode confiar em si mesmo, mesmo no meio do caos. O que acontece quando você finalmente começa a construir uma vida e uma comunidade baseada apenas nessa verdade inabalável que você conquistou com tanto sofrimento? A resposta para esta pergunta define a sua próxima grande ascensão. Por muito tempo, você carregou um peso que não era seu. Eles apontaram o dedo, chamaram você de problema, e a comunidade, cega, acreditou na performance. Mas o jogo acabou. O lobo nunca foi você. Você era o único que via o lobo por trás da máscara. Agora, a verdade explodiu como um anúncio oficial, inegável. Todos que duvidaram de você, que te isolaram, estão de joelhos. Não por causa da sua vingança, mas pela sua clareza. Você não precisou lutar sujo. Você apenas se manteve firme na sua verdade. Lembre-se do custo que você pagou para manter essa verdade. Eles tentaram usar seus dons espirituais contra você, transformando sua intuição em paranoia. Mas essa provação não te quebrou. Ela te lapidou. Sua capacidade de discernir, de ver além do teatro, foi a arma mais perigosa que eles enfrentaram. Você suportou a solidão, confiou na sua percepção e provou que a verdade não precisa de reputação para ser verdade. O que parecia derrota se tornou sua maior ascensão. Agora que o mundo inteiro viu a queda da farsa e a ascensão da sua verdade,
Você não pode mais ser a pessoa que se encolhia. Sua autoridade não é mais questionável. Ela é conquistada sob pressão. A próxima fase não é sobre perdoar quem te feriu, mas sim sobre construir um novo território onde só a integridade tem voz. A pergunta que realmente importa é, tendo provado que você não pode ser silenciado, como você usará essa nova voz para reescrever as regras do jogo? A sua verdade não precisou de boa reputação para vencer. A máscara caiu publicamente e todos viram o que você enxergava o tempo todo. Você nunca foi o lobo, mas sim o único que viu o predador disfarçado. Esta vindicação é oficial. Eu declaro que toda a honra e autoridade que tentaram roubar de você são restauradas neste exato momento e a sua sabedoria será reconhecida por todos. Para selar esta vitória inegável e entrar no novo nível de autoridade que você conquistou através da verdade, faça o seguinte: curta este vídeo se você sentiu a confirmação. Inscreva-se no canal para acompanhar a sua jornada. E comente 117 agora mesmo para declarar que a justiça divina chegou. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir sobre o seu triunfo. A vitória é sua.